capítulo 15. Eu vou tentar fazer um trocadilho aqui nessa parábola. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção para que você entendesse o que eu gostaria de passar para você. Capítulo 15, a partir do verso 8. Fala o seguinte: ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Amém? Amém. A dracma, ela foi a moeda mais usada no mundo e a que mais demorou a sair de cena foi a dracma. Até um tempo desse ainda usava essa dracma. E eu achei tão lindo entre essas parábolas, né, que são várias parábolas que Jesus começou a falar, dele usar uma mulher, né, para falar da igreja de Deus. E eu gostaria de colocar essa dracma num contexto do que você já sabe. Acredito que todo mundo entende justificação pela fé, né? O irmão Wagner passou, os irmãos estão sempre falando, todo mundo estudando. É uma mensagem que Deus está levantando, né? E eu gostaria de falar um texto que eu acredito que resume muito bem o que é justificação pela fé. Justificação pela fé é a obra de Deus ao lançar a glória do homem no pó e fazer pelo homem o que por si mesmo não pode fazer. Então, essa é a mensagem para nós. E aí você pode me perguntar, mas o que tem a ver, né? O que tem a ver a dracma perdida com a justificação pela fé? Eu gostaria de falar para você que entende justificação pela fé, para você que recebeu essa mensagem no coração, para você que guarda essa mensagem, se alegrou com essa mensagem. Olha, essa dracma era algo que as mulheres, as moças recebiam como dote. E era muito precioso, muito precioso. Então, perder uma dracma, para elas era terrível, terrível. Perder o dote que daria para um futuro marido, que o pai dava ali, era terrível. Então, eu gostaria de fazer essa colocação desse dote com o que Jesus tem nos dado. Olha, quando a gente ouviu a primeira vez e que nós entendemos profundamente essa mensagem, nós agarramos e ficamos muito felizes. E nós percebemos que é algo de Deus, algo que nos trouxe muita esperança de vida, de salvação, de que você não precisaria ficar as noites sem dormir, pensando: meu Deus, o que eu vou fazer para ser salvo? Porque esse eu acredito que é o estágio de muitas pessoas aqui presentes, né? E de repente, essa mulher, ela perde essa dracma. Aquilo que ela recebeu, ela perdeu. Agora vamos imaginar essa casa onde essa mulher perdeu essa dracma. Uma casa sem janela. Você consegue imaginar uma casa sem janela? Que não entra claridade, que não entra o ar ali dentro. Você consegue imaginar que você recebeu a palavra da vida eterna e que de repente você entra numa casa e você pode perder essa dracma? Não sei o que pode acontecer, mas você pode perder essa dracma. Você já pensou que tudo que você tem pode estar sendo perdido dentro da sua própria casa? Então aquela mulher percebeu que ela precisava de luz. Ela precisava de luz para achar a dracma perdida. E ela trouxe aquela luz, ela acendeu a luz. E nós sabemos que a luz é a palavra.
mais linda do que a justificação traz para nós do que o amor pela palavra de Deus? Por mais que você estudasse, lia, se maravilhava, mas quando você entende a mensagem do terceiro anjo, essa mensagem que está sendo levantada, a palavra se torna tão preciosa, tão amada. Aquela casa não tinha luz, aquela casa não tinha a palavra, e ela tinha recebido a dracma dela, e ela perdeu uma só. Então, quando nós estudamos a palavra, essa palavra ela não é simplesmente uma palavra escrita, mas ela traz aquele que é a palavra. E quando João escreve, diz: a palavra se fez carne, o verbo, né? Então a palavra ela foi personificada para a execução da própria palavra de Deus em Cristo. Então, quando nós estudamos a palavra, quem nós encontramos? Cristo. Mas essa mulher perdeu. Ela perdeu a dracma. Aquilo que ela tinha de tão precioso, com tamanha alegria, ela perdeu. Ela perdeu Jesus dentro de casa. E se nós formos ler as parábolas que Jesus fala, ele falou da dracma perdida, da ovelha, e vem falando, né, dessas parábolas. Mas essa aqui, eu achei muito interessante, porque ela está dentro de casa. Ela recebeu um dote, ela recebeu algo muito especial, mas ela se perdeu. E nós precisamos também, muitas vezes, sabermos qual dracma nós perdemos. E somente a palavra, ela pode nos trazer claridade para eu ver qual dracma eu perdi. Aquela mulher sabia que ela perdeu uma dracma. Mas e nós? Quantas dracmas nós temos perdidos? Romanos capítulo 8, se você quiser ler na palavra, Romanos capítulo 8, versos 5 a 17 fala: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Olha só, essa mulher, ela não estava mais sob o domínio da carne, mas sob o domínio do Espírito, porque ela já tinha recebido a palavra. Ela já tinha essa palavra como muito preciosa. Mas ela pôde perceber que a dracma que se perdeu dentro da casa dela, ela não tinha de fato uma luz. E aí você pode pensar, como uma pessoa que estuda a palavra, que faz da palavra a primeira coisa pela manhã e a última coisa no final do dia, como pode uma pessoa ler a palavra e não ter a palavra? Você já imaginou? Porque se a palavra ela não faz o que ela tem que fazer na minha vida, então não recebi a palavra no coração, não é verdade? A palavra ela tem que ser executada. Ela tem que ser executada na minha vida. Se ela não está sendo, eu não tenho a luz que a palavra quer dar para mim. Você lê a palavra e você não consegue ver a dracma que você perdeu. E nós precisamos ver qual dracma perdemos. Lendo a palavra com dote na mão, e perde-se algumas dracmas. Veja que ela não perdeu todas as dracmas. A pessoa não ganhava só uma dracma, mas ela perdeu uma. E aquela uma que ela perdeu era muito importante. Essa palavra, ela gera vida.
Amém. E naquela casa não tinha vida, porque aquela casa não tinha luz. E ela tinha o dote na mão. Eu quero que você imagine você com a palavra na mão e sem luz. Você já pensou isso? Você já parou para pensar? Senhor, a palavra que eu tenho estudado, ela gera vida em mim? Porque é muito fácil, né, nós colocarmos a palavra e falarmos da palavra, mas ela tem gerado vida. Olha o que a serva do Senhor fala. A palavra do Senhor revela que o fim de todas as coisas está à porta. E seu testemunho muito decidido quanto a ser necessário a toda a alma ter a verdade de tal modo implantada no coração, que ela reja a vida e santifique o caráter. O Espírito do Senhor está operando para tirar a verdade da palavra inspirada e imprimi-la na alma de maneira que os professos seguidores de Cristo possuam uma alegria santa e uma vida sagrada que sejam aptos para comunicar aos outros. Amém. Olha aqui. O Senhor está operando para tirar a verdade da palavra inspirada e imprimi-la na alma, de maneira que nós possamos viver essa palavra. Veja que Ele está tirando a verdade da palavra que Ele já inspirou. Ele está trazendo essa palavra para cada um de nós, individualmente. É tão maravilhoso que a gente ouvir as mensagens, ouvir os cânticos, é maravilhoso, a gente sai revigorado. Mas o que você tem feito numa casa, dentro da sua casa, que tem a palavra, que tem um dote na mão, mas que não tem luz? Será que nós estamos tirando a verdade da palavra inspirada e imprimindo no nosso coração? Será que nós estamos permitindo que Cristo faça isso em minha vida? E quando eu sei que Cristo está fazendo isso na minha vida? É quando a palavra diz o que eu tenho que fazer e eu levanto dali para executar. Isso é crer no que a palavra disse. Mas muitas vezes nós fazemos da palavra algo até um acalento do nosso coração ao dizermos: eu tenho meu tempo com Deus pela manhã, eu leio a palavra, eu oro, eu canto, mas a palavra, ela tem te inspirado, ela tem te mudado o teu jeito de viver, imprimindo isso dentro do teu coração, para que você saia dali para a execução da palavra de Deus. Você recebe a palavra de maneira que Deus tem falado com você? Que todos nós aqui temos a dracma. Todos nós temos a palavra. Mas eu digo uma coisa para você, que eu converso com muita gente. Nós temos a palavra de Deus, mas muitos de nós estamos emperebados. Sabe o que é isso? Doentes, tristes. Às vezes, todos, um cantinho ali está magoado, outro ali está ressentido, outros cheios de culpa, outros cheios de medo, cheios de incerteza, cheios de traumas, cheios de tristeza. E aí eu pergunto para você, que muitas vezes nós carregamos muito sofisma: eu sou isso, eu sou aquilo. Como assim? Se eu tenho uma dracma, um dote que o Senhor me deu, e eu pego essa palavra dentro da minha casa e permito às vezes até que a luz entre, mas de repente eu perco a dracma. Sabe, amados, nós estamos vivendo aqui que as meninas, chegará o tempo em que não haverá mais tempo. Esse tempo chegou de verdade.
verdade chegou um tempo que não vai haver tempo de você ler a palavra e deixar com que a palavra seja executada na sua vida. E nós chegamos muitas vezes e dizemos salmos, a lei, etc. Falamos da justificação, do entendimento profundo que eu tenho dessa mensagem, mas o viver. Veja que Jesus, a serva do Senhor, falou que a verdade da palavra inspirada, ela tem que ser imprimida. Ele vai ser tirado para ser imprimida no meu coração. E às vezes você passa a entender a palavra e nós ainda ficamos com questionamento. Ah, mas não é assim. Não é assim não. Jesus veio e deu para você esse dote, essa palavra tão grandiosa, mas nós muitas vezes duvidamos. E por isso, muitas vezes, nós perdemos as dracmas. Não só uma, ela perdeu uma. Mas o nosso conhecimento, o que temos hoje da palavra de Deus, é tão precioso, é tão grande, mas o mundo sabe que eu vivo pelo poder da palavra de Deus. Essa palavra, ela foi imprimida realmente em meu coração. Eu levanto dali para sair todos os traumas, todas as coisas que foi colocado sobre a minha vida. Amados, você dizer para mim que todo ano você lê o ano bíblico, isso não quer dizer nada. O que interessa realmente é o nível que nós temos pessoal com o nosso Deus. Isso é fundamental. Isso é fundamental para que eu veja qual dracma eu perdi. Muitas vezes nós nem sabemos que perdemos a dracma, porque eu estou tão consolada pelo que eu leio, tão consolada pelas minhas ideias, que eu não percebo que eu perdi a minha dracma. João capítulo 6, verso 28 e 29. Acho que todo mundo sabe esse verso, né? E disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? O que eu vou fazer? Olha, esse é o grito do nosso coração, sabia? E esse grito, ele se torna mais forte quando eu não entendo realmente o que a palavra, o que Cristo pode fazer na minha vida. Que faremos para executar as obras de Deus? Lembra do carcereiro, o grito que ele diz? O que eu posso fazer para ser salvo? Esse é o grito do nosso coração. E aí Jesus responde e disse-lhe: a obra de Deus é esta, que creais naquele que ele enviou. É isso o que eu vou fazer para ser salvo? Creia em Deus. Deixe a palavra ser executada na tua própria vida. Levante dali da manhã, quando você vai estar ali com Deus e Deus fala fortemente ao seu coração. Levante dali para executar a palavra. Não espere um poder sobrenatural, algo que, para você viver a palavra. É crer. Crer. É tão simples, mas para nós é difícil porque nós complicamos. E quando eu falo para você, olha, creia naquele que ele enviou, aí vem um monte de questionamento. Ah, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Eu tenho muitas coisas ainda para fazer, não é só isso. Quem disse isso foi Jesus. Porque se você crê naquele que ele enviou e você deixa a palavra ser implantada no seu coração e você levanta para viver a palavra, o que mais você precisa para ser salvo? Era o grito do coração dele. O que faremos? O que faremos? E eu tenho certeza, muitos é esse o grito: o que farei? Senhor, o que eu tenho que fazer?
Eu quero que Jesus fale fortemente nesse congresso e eu saia daqui com poder para viver uma vida santa. Ele já falou: creia naquele que ele enviou. E olha só o que a serva do Senhor fala: começai em suas próprias casas. Começai a viver a palavra dentro do seu lar. Não espere receber um poder sobrenatural, algo, um sonho, uma visão, para dizer que Deus está falando contigo. Deus fala pela palavra dele, ele executa a palavra dele na sua vida. Então, começai em suas próprias casas. Começai ali sendo verdadeiramente corteses, assim como foi Cristo. Sede amáveis, vivei não para agradar a vós mesmos. Então, se fordes cristão em casa, ireis levar o mesmo Espírito para dentro da igreja. Ireis levá-lo em vossos concílios. Tereis provas de que Jesus é realmente o vosso auxiliador, o vosso refúgio, vossa sentinela na linha de frente e na retaguarda. A justiça de Cristo irá diante de vós e a glória de Deus será a vossa defesa. Amém? Aonde que nós vamos começar? Em casa. Sendo cortês, amáveis, educados. Dentro da nossa casa. Isso é receber Jesus dentro de casa. Isso é deixar com que a luz brilhe e que ela seja executada. Jesus, ele tem que ser o objeto da minha fé, da minha esperança, do meu amor, da minha bondade. É Jesus e Jesus. É ele que tem que ser levantado dentro da minha casa. E como que meu filho ou minha filha ou meu marido vai ver Jesus? Eu leio a Bíblia pela manhã, eu estudo e tal, e aí quando eu sento à mesa e meu marido faz uma pergunta ou fala algo, né? Amor, essa comida não tá boa não, viu? Como é que eu vou reagir? Eu mostro Jesus nesse momento. E aí quando eu abro a minha boca, ele vê o brilho de Jesus em mim. Quando o meu filhinho está ali chorando e a gente é aperreado, já passei por isso. E a gente ali é aperreado nos afazeres, você é amável. Você responde com bondade, com serenidade, para atender a necessidade daquele que está dentro de casa. A dracma, ela foi perdida dentro de casa. Sabe, queridos, a palavra de Deus, ela revela coisas que nós não imaginamos. Que você às vezes nem sabe que está aí dentro do teu coração. E o Senhor revela. Muitas vezes a gente vai estudar a palavra, eu acredito que passa por muita gente. E aí você para e olha: oh, Jesus amado, tem misericórdia de mim. Tem piedade de mim. Essa mulher... Olha a posição dessa mulher para ela achar a dracma perdida. Ela teve que se inclinar, abaixar ali. Talvez você perdeu a dracma da bondade. Talvez você perdeu num lugar que está tão escuro ali a dracma do amor, da cortesia. E é necessário até uma vassoura. E eu quero colocar aquela vassoura como o Espírito Santo de Deus, varrendo, tirando toda a sujeira, para que eu possa achar a dracma. A palavra de Deus, ela vem atuando em nossos corações há muitos anos. Mas chegou um momento, porque já está passado, não haverá mais tempo, em que essa palavra, ela tem que ser executada para o mundo ver. Para o mundo ver o brilho de Jesus. Amém. Meu esposo a gente está separando a casa lá, reformando para vender, para a gente ir para o campo.
que fizemos de tudo para vender a casa não vendeu, então a gente resolveu dar uma... E ele chamou os amigos do trabalho para fazer um mutirão lá em casa. E aí um rapaz foi lá, pediu água lá dentro, né? Eu estava lá, e eu fui pegar água para ele. E ele falou assim: Dona Menina, Dona Menina, não sabia mesmo. Dona Menina, o seu marido, ele é de Jesus, viu? Falei, mesmo? O que ele fez? Eu nem como mais carne, só por causa do seu Milton. Por causa do seu Milton eu não como mais carne. E o seu Milton vai me dar um livro e eu vou estudar esse livro. E o seu Milton falou que é para mim fazer uma resenha do livro e contar tudo para ele. E eu falei, tu é obediente, hein? Fiquei brincando com ele, né? Mas eu fiquei tão feliz com algo mais que não precisa se falar do que ele falou do meu marido. E aí eu falei, esse é o meu marido. Falei para ele, é esse meu marido. Um homem de Deus. Que eu estou aqui porque eu tenho um homem de Deus. Senão eu não estaria aqui. Porque ele não pode estar viajando devido ao trabalho, né? Mas eu fico observando nas mínimas coisas. E aí eu passei a observar meu marido. E aí eu me coloquei, será que ele me observa? Como é que ele me vê? Como será que meu marido me vê? E eu comecei a observar nas mínimas coisas. E eu comecei a testá-lo dentro de casa para ver como que ele reagia. E eu fiquei muito impressionada. E eu falei assim, Jesus, o mundo precisa te conhecer. E é através de um comportamento onde o Senhor lidera todas as coisas dentro da gente. Amém. O mundo precisa saber que a tua palavra é poderosa para mudar a minha vida, para me fazer de uma mulher irada, uma mulher mansa, de uma mulher que invejosa, uma mulher que não inveja nada, mas que se alegra com os outros. E sabe, amados, não basta nós sabermos da palavra intelectualmente, ela tem que ser implantada. Às vezes é necessário pela manhã, você não lê um capítulo, lê um verso, mas deixe que essa palavra, ela te traga vida espiritual. É isso que o Senhor deseja. Às vezes nós vamos para a palavra para nos expor à luz ali, mas nós não aceitamos o que Ele fala para nós. Às vezes você está aqui, às vezes Deus, o Senhor já falou contigo e você não aceita ou você não consegue ver. E eu vou ler aqui João capítulo 5, verso 39 e o 40. João capítulo 5, olha só, vou ler numa nova linguagem. Vocês estudam minuciosamente as Escrituras porque creem que elas lhe dão vida eterna. Mas as Escrituras apontam para mim. E, no entanto, vocês se recusam a vir a mim para receber essa vida. Você estuda a palavra minuciosamente, você sabe profecia, você sabe tudo, aquilo que dá vida eterna, você sabe que a palavra aponta para Jesus, isso que está falando é Jesus. Mas você recusa vir a mim para receber vida. Você já parou para pensar que você estuda a palavra, você tem a palavra, ela brilha na tua casa, mas você não deixa com que Jesus te dê a vida dele? Porque justificação pela fé nada mais é do que Cristo vivendo em nós. É Cristo vindo, Ele viveu a vida que eu tinha que viver quando Ele esteve aqui neste mundo. É essa vida que Ele oferece para mim e para você. Mas nós temos vários questionamentos para deixar Ele entrar, para mim receber essa vida. Muitos de nós temos o questionamento, eu preciso tomar uma decisão primeiro. Eu preciso ter um poder para me juntar com o poder de Jesus. Eu preciso fazer a minha parte para que eu possa primeiro deixar Jesus entrar na minha vida. E aqui Ele não fala isso para nós.
Vocês recusam vir a mim para receber vida, porque você recebe a palavra, você lê, você estuda minuciosamente as Escrituras, mas vocês não me recebem no coração. O que tem travado o nosso coração? Para que essa palavra, o verbo, venha estar na minha vida. Eu não digo para você que você não tem Jesus. Todos temos Jesus. Jesus anda ao nosso lado como andou com os discípulos. Mas Jesus não quer estar do meu lado. Jesus quer habitar em mim. Ele quer me dar a vida dele para que eu possa viver. E Jesus fala assim em Mateus capítulo 23, do verso 23 a 26. Que a aflição os espera. Mestre da lei, fariseus, hipócritas, tem cuidado de dar o dízimo, hortelã, do endro, do cominho, mas negligenciam aspectos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Você acredita, eu vou falar uma coisa, mas eu nem sei se vocês vão acreditar em mim, mas você acredita que tem gente que não gosta do outro, cristãos? Você acredita que tem gente que é indiferente com o outro? Ah, aquela irmã ali, eu amo aquela irmã, mas aquele irmão não entra na minha garganta. Vocês acreditam nisso? Que existe isso? Não acredito, não, a gente vê isso. E nós estamos segurados na mensagem que é poder, que é vitória, que é a justificação pela fé, a dracma, o dote que Deus nos deu. E estamos emperebados, doentes, invejosos, ciumento, não gosto do irmão, não gosto da irmãzinha, não deixa com que Cristo opere na nossa vida, com que essa palavra vire vida, gere vida. E ele continua, quantos mais engolem um camelo, guia cegos com a água para não engolir um mosquito, mas engole um camelo. Que a aflição os espera, mestre da lei, fariseus e hipócritas, tem cuidado de limpar a parte exterior do copo e do prato, enquanto o interior está imundo, cheio de ganância e falta de domínio próprio. Fariseus cegos lavam primeiro o interior do copo e do prato, e o exterior também ficará limpo. Como é que nós lavamos o nosso coração? Você pode lavar seu coração? Nós não podemos lavar o nosso coração, mas Jesus pode. Amém. E Ele quer entrar no meu coração. Mas nós gastamos tempo arrumando o exterior, mudando a vestimenta, mudando isso, mudando a alimentação, mudando, deixando o cabelo crescer. E até julgamos quem não faz isso. Mas o Senhor Jesus falou que lave primeiro o interior do copo e do prato. Deixe eu entrar no seu coração e lavar, para que possa ser executada. A irmã Lília falou que tem assim, as montanhas são grandes, né? Que nós olhamos para a montanha e esquecemos das pedrinhas pequeninas que é que não derruba. São as pequenas pedrinhas, amados, que nos derrubam. Sabe aquela invejazinha? Sabe aquela fofoquinha? Sabe aquele ciúminho? É isso. E aí nós estamos segurados na mensagem do Senhor e dizendo: paz, paz. E Cristo nos convida a fazer essa faxina que essa mulher foi fazer. Ele quer fazer essa faxina em meu coração. E eu pergunto para mim e para você: como é que eu recebo uma mensagem tão gloriosa, que é a única esperança da vitória contra o pecado, e eu deixo a minha dracma ser perdida? Você já pensou? Eu deixo com que essa mensagem se perda dentro da minha casa. Como pode isso acontecer? A serva do Senhor fala assim: onde está o nosso poder? E ela responde:
está nas orações sinceras que se dirige ao céu continuamente para que Cristo seja a nós revelado. E você pode pensar: eu acordo de madrugada para orar, eu oro 7 vezes ao dia, como Davi. Então tem alguma coisa errada, né? Se não houve mudança, se a palavra não foi executada na minha vida, se ela não me gerou vida, será realmente que essas orações é de um coração humilde, contrito diante de Deus? E olha que ela continua falando: e Ele fará isso, revelar Cristo. A luz e a glória de Deus repousarão sobre seu povo. Então o mundo verá e dirá: vede esses homens. Quando Cristo for revelado em mim, você, o mundo verá. Amém. O mundo verá. Mas aonde começa que a gente leu? Dentro da minha casa. E ela continua: em todo esse arder de coração, desconfiança desaparecerão, e em seu lugar haverá amor e união, cortesia, bondade e ternura, e os próprios rostos brilharão com a glória de Deus. Nós todos devemos olhar olho no olho e falaremos as mesmas coisas e seremos do mesmo parecer. Amém? Amém? É isso aqui que é a mensagem, aqueles que recebem a palavra, que deixa essa luz brilhar e virar vida, gerar vida. Nós olharemos, olha o que ela fala, nós devemos olhar olho no olho. Quando a gente olha olho no olho é porque a gente gosta daquela pessoa. Já observou isso? Que quando uma pessoa não vai com você, ela não consegue olhar dentro dos teus olhos, ela não consegue parar para conversar com você, ele não consegue te dar uma atenção, ele não faz isso. Você já parou para pensar isso? Por isso ela diz: nós devemos olhar olho no olho e falaremos as mesmas coisas e seremos do mesmo parecer. Amém. Amém. E se isso não está acontecendo na minha vida, eu preciso achar a dracma do arrependimento, a dracma do quebrantamento, a dracma do clamor, do humilhar. Porque muitas vezes nós oramos, mas não nos humilhamos para que o Senhor possa fazer essa obra. O que eu fiz para perder a minha dracma? Precisamos recuperar a dracma da verdade, a dracma da humildade, nos convertermos realmente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Parece estranho falar para crente converter e aceitar Jesus como Salvador pessoal da sua vida. Aquele que muda o coração, aquele que ama, aquele que quer o melhor para todos, não só para alguns. Aquele que suporta o irmão que é tão diferente de mim. Aquele que suporta o irmão que fala alto. Aquele que suporta o irmão que fala baixinho. Aquele que ama. E às vezes é necessário a gente orar e clamar para que o Senhor perdoe-nos. Porque muitas vezes eu não consigo olhar no olho e a lâmpada está ali querendo revelando para mim a minha inveja, o meu ciúme, a minha indiferença, e eu não deixo com que Cristo faça o trabalho que Ele quer fazer na minha vida. Talvez eu nem vá à procura dessa dracma, ou talvez você nem percebeu ainda que você perdeu uma dracma, ou muitas dracmas. E às vezes é necessário que você clame, porque, amados, Satanás, ele tem falado aos corações. Satanás tem feito milagre. Satanás tem mostrado para você: não, está tudo bem contigo,
mesmo que você saiba que perdeu uma dracma. Mas ele de alguma forma está embalando muito cristãos, levantando a Bíblia no púlpito, pregando a palavra, de uma aparência maravilhosa, e nem sabe que perdeu a dracma, porque Satanás tem enganado com resposta de orações. Você já pensou isso? Que nós estamos vivendo em tempo muito perigoso, onde o fanatismo, o espiritualismo está entrando, e nós muitas vezes somos acalentados com isso. Você já parou para pensar? Satanás tem acalentado muitos com essa palavra, dizendo: está tudo bem. Você já entende de justificação pela fé? Você tem ido até Jesus, você tem feito coisas, mas você já parou para pensar que muitas vezes nós estamos estacionados? Muitas vezes nós estamos sendo sacudidos e grudamos na palha para ela não sair da gente. Não, eu não posso saltar isso aqui porque eu tenho as minhas razões. E aí nós precisamos nos render ao Senhor. Senhor, perdoa o teu povo. Porque eu digo para você que todo lugar que a gente vai, você sempre senta com alguém para falar das tristezas, dos pesares que há entre nós. Dura essa palavra, né, amados? Mas eu vejo necessário, porque o tempo está acabando. Não haverá mais tempo. Pode ser logo esteja aí que você não vai ter tempo para estudar a palavra. Lembra dos discípulos quando Jesus subiu ao céu? Eles desejavam que Jesus voltasse novamente para eles prestarem mais atenção no que Jesus falava, para eles entenderem cada palavra que Jesus falava, e eles não entendiam ali, eles sentiram falta do tempo que Jesus esteve com eles e eles não aproveitaram. É o nosso tempo. É tempo de acendermos a lâmpada dentro da nossa casa e permitir que o Espírito de Deus faça uma varredura. Porque tudo começa dentro da nossa casa. E essa mulher, ela não ficou, quando ela encontrou a dracma, ela não ficou só com ela. Percebe que quando Jesus atua na nossa vida, as pessoas são contagiadas ao nosso redor. Não tem como. Não tem como as pessoas não ver o brilho de Jesus. Não tem como as pessoas não ver a bondade, o amor, a dedicação, a entrega. Não tem como, amados. E é isso que nós precisamos. Às vezes nos humilharmos como aquela mulher. Eu achei muito bonitinho aquilo ali. Ela baixou bem ali, ó. Às vezes nós temos que ir para a humilhação diante de Deus, para o Senhor revelar algo que está em mim, que eu tenho atrapalhado o andamento da obra de Deus. Eu fiquei observando, até comentei com uma pessoa ontem, pregador pregando, e tinha uma outra igreja lá fora. Eu falei: Jesus, tem misericórdia do teu povo. E nós queremos que os irmãos que estão lá fora pereçam. Não que eu estou dizendo que eles estão perdidos por causa disso, mas eu quero isso, eu não quero. E a serva do Senhor fala que muitas vezes nas nossas reuniões, em vez de ser pregada a palavra, deveríamos nos humilharmos diante do Senhor. Para que a presença de Cristo apareça em nosso meio, para que haja conversão, para que haja verdadeira humildade, para que haja amor. Amém. Nós precisamos, amados, transbordar de alegria, da unção do Espírito, como essa mulher transbordou quando ela encontrou a dracma. E o que ela fez? Ela chamou as amigas. Alegrem-se comigo.
Fiquem felizes comigo. Eu encontrei a bondade. Eu encontrei Jesus. Eu encontrei a humildade que eu tinha perdido. Eu encontrei o perdão. Você precisa ir para Jesus e perguntar qual a dracma que você perdeu dentro da sua casa e que reflete aqui, reflete entre nós. Não tem quem tenha encontrado a Cristo na comunhão que não seja refletido o brilho de Jesus. Não tem quem. Olha o que a serva do Senhor fala. Ireis seguir a Jesus? É uma pergunta que ela faz. Ireis seguir a Jesus? Olha, eu quero que você preste bastante atenção nesse verso. Não é o vosso espírito que irá para o céu. É o Espírito de Cristo. Quem vai para o céu? O Espírito de Cristo, não é o seu espírito. Jesus disse: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Então eu pergunto, como muitos de vocês dizeis que não sabeis se está aceitos por Deus ou não, e quereis encontrar a Jesus, como que vocês falam que quer ser aceito por Deus e não encontrou a Jesus ainda? Talvez a dracma que está perdida é Jesus dentro da sua casa. Você deixou se perder. E ela fala, como vocês dizem que querem ser aceito por Deus e não encontrou a Jesus ainda? Não sabeis se lhe abristes a porta? Ela faz uma pergunta. Vocês não sabem abrir a porta? Não sabeis se o tendes convidado a entrar no vosso coração? Se não tendes feito, convidai-o agora. Não espereis um momento, abri a porta e deixai Jesus entrar. E assim os seus rostos brilharão de santa alegria. Amém? É isso que Cristo tem oferecido para nós. Não deixe ele perdido dentro da sua casa. O nosso grito de socorro para Deus. O tempo acabou? Um minutinho. O nosso tempo é agora, amados, de procurarmos o Jesus que você às vezes pensa que ele mora com você, que ele está dentro do seu coração, mas ele está só do seu lado, tentando influenciar você. Ionete, me busca. Vai lá, vai se humilhar, vai buscar. Mas aí eu falo, não, Jesus, eu tenho que fazer isso primeiro, eu tenho que mudar minha vestimenta primeiro, eu tenho que fazer isso e aquilo. E aí nós dizemos que acreditamos na mensagem da justificação pela fé, quando nós colocamos a nossa vontade, aquilo que eu tenho que mudar em primeiro lugar. Será que eu encontrei Jesus? Será que você tem? Quereis encontrar a Jesus? A mensagem da justificação pela fé é lançar essa glória nossa, aquilo que eu acho que eu tenho parte na minha salvação, lançar ao pó e convidar Jesus para entrar no meu coração. Jesus entra no meu coração para que as pessoas vejam a Cristo, a bondade, o amor. As pessoas não vão ver a pessoa de Cristo na minha fisionomia, mas eles vão ver os atributos dele em mim. Como que o nosso vizinho, como que o nosso irmão aqui no nosso meio vai ver Jesus em mim se eu sou uma pessoa ríspida, uma pessoa que sempre está com algum questionamentozinho assim, né? Meu Deus, é hora de nos humilharmos. O tempo acabou. Deus quer erguer o seu povo de uma forma poderosa.
E o mundo vai ser iluminado com esse poder, que é o caráter dele. O mundo vai ver o caráter de Jesus em mim e em você. Mas nós temos deixado Jesus entrar. Eu tenho lançado a glória, a minha glória, aquilo que eu acho que eu devo fazer e que eu tenho poder para fazer, lançar ao pó, para que Cristo seja levantado na minha vida. Porque chega, né, amados, de tanta tentativa, de tanto concílio, de tantas reuniões, voltarmos para casa e continuarmos a nossa vidinha do mesmo jeito. A irmã Elmira leu cedo para mim uma reportagem de um concílio que o Papa vai ter na COP26, né? E eu fiquei pensando, Senhor. E eu orei cedo, falei, Senhor, aonde está o teu poder? E na minha oração, veio no meu pensamento, aonde está Jesus? Na minha vida. E eu convidei Jesus para entrar no meu coração. Amém. Convide Jesus para entrar no seu coração. Só Ele pode fazer você uma pessoa mansa, humilde, bondosa, amorosa, que não arde de ciúme, que não é invejoso, que não é indiferente, que não é mau, que não quer exaltação, que não quer se aparecer. Só Jesus pode fazer isso em nós, amados. Só Ele. E Ele clamou essa manhã ao meu coração, e eu sei que Ele tem clamado ao seu coração. Amém. Que deixe Jesus fazer a obra. Amém. Que sede servos. Vamos ser servos uns dos outros, para que Ele seja levantado. Ele não foi. Que Deus possa nos abençoar. Amém. E que você tenha um encontro pessoal com Jesus. Amém? Amém. Amém.